Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E essa é a continuação daquele outro vídeo que eu fiz no final do ano passado, falando sobre aplicativos no celular para te ajudar a se organizar melhor nas leituras. Então, naquele vídeo eu experimentei rapidamente 8 aplicativos e eu decidi focar em 4 para o restante do final do ano para testar essas opções com mais cuidado, decidir qual que é mais a minha cara e compartilhar com vocês aqui. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo que o normal, porque eu também vou mostrar para vocês o aplicativo, como funciona. Eu vou abrir, fazer captura de tela, deixar aqui do ladinho para vocês. Então isso pode também estender o tempo. Então se você estiver interessado em um aplicativo especificamente, eu vou deixar aqui na caixa de descrição, né, o tempo, né, a minutagem para você clicar e ir direto para aquela parte do vídeo do aplicativo que você tem interesse. E antes de começar, eu gostaria de mencionar que se você assistiu meu outro vídeo, você sabe que eu já experimentei esse tipo de aplicativo muito tempo atrás, quando eu tinha um iPhone, e eu gostei muito da função de poder cronometrar sua sessão de leitura e saber o seu ritmo, o seu desempenho naquele horário. Só que eu não lembrava qual aplicativo era esse porque eu tinha usado há muito tempo atrás, e na época que eu mudei de celular, que eu tive meu iPhone roubado, não tinha para Android. Só que mais de 5 anos se passaram desde então, eu lembrei o nome do aplicativo, olhei na Play Store e ele tinha para Android agora. O nome dele é Leio, só que ele também é bem limitado na função gratuita. Ele permite apenas um livro por vez. E para mim não dá, porque às vezes eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. E além disso, não tem audiobook. Eu não sei nem se na versão paga teria opção audiobook, que não apareceu para mim. E audiobook é algo que eu consumo muito, então para mim o ideal, né, como eu mencionei, teria que ter e-book, audiobook, livro físico, sessão de leitura, permitir vários livros ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos começar pelo meu menos favorito, que não deixa de ser bom, mas ele não é tão cheio de coisas como eu gostaria, que é o Tracker. Mas se você é uma pessoa que não quer tantas informações assim, você só quer algo para te estimular a ler diariamente, talvez o Tracker seja para você. Então vou colocar a captura de tela aqui do lado. Então, gente, se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou com o celular antigo do meu pai, com os aplicativos abertos aqui, fazendo a captura de tela para mostrar para vocês. Então vou comentar enquanto eu tô vendo aqui. Eu gravo com o meu próprio celular, então precisei pegar um celular velho e eu achei que seria melhor eu mostrar do zero como funciona do que já pegar o aplicativo com tudo que eu já usei no final de ano, e ainda mais porque, como vocês vão ver mais pra frente, eu adquiri, né, a versão paga de um desses aplicativos. Então, como eu tinha mencionado, né, não são muitas opções que a gente tem em português, então o tracker em inglês, então ele fala aqui, né, que não tem livros em progresso, e tá vendo? Ele te dá a opção de ver o ano, né, o mês inteiro em quadradinhos. Então é tipo quando as pessoas fazem bullet journal e colocam tipo o ano em pixels, assim, aquelas coisas, os trackers mesmo, os rastreadores, né, de hábitos. Eu não sei como é que ficaria essa expressão em português, mas quando você só preenche o dia do mês que você fez aquela atividade, é isso. Então aqui em cima uma lupinha, né, no qual você poderia pesquisar um livro específico ou uma prateleira específica que você criou para você ver o livro que você leu, né? E aqui embaixo tem o ano 2022, você pode escolher a data também na qual você quer mexer aqui. Mas vamos lá. A gente chega na tela inicial, não tem nada. Aí lá embaixo no segundo menu tem as categorias de livros que são em progresso, terminados ou não começados, que você pode marcar, né, o status do livro quando você estiver lendo. As prateleiras, que a gente já fala sobre isso. Depois eu mostro como adiciona, e aí lá embaixo vai ter as estatísticas mensais de quantas páginas foram lidas em cada mês. Ele também coloca no período das semanas, né? E livros começados, terminados, livros totais. Nas configurações, você só pode importar e exportar os dados, então você não precisa, não tem nada para pagar. Ele é totalmente grátis. E então você pode, se você for mudar de dispositivo, né, exportar esses dados, né, para esse formato de arquivo e depois colocar esse arquivo no seu celular novo e importar, e você não vai perder nada. Eu achei muito bacana isso. Mas vamos lá naquele mais verdinho, que é quando a gente vai adicionar um livro novo. Então você pode pesquisar pelo Google Books, escanear o código de barras, e você também pode criar uma prateleira nova e criar um livro novo. Então vamos criar, por exemplo, uma prateleira nova, vamos colocar nome
em inglês. Então vamos criar como assim, se a gente fosse ler livros em inglês, quiser separar por idiomas. E no caso aqui a descrição não achei necessário colocar, mas criar prateleira. Então a gente já tem essa prateleira, quando a gente vai naquele marcador lá, prateleiras, a gente acha a prateleira em inglês, mas não tem nenhum livro nela ainda. Então nós vamos criar uma outra prateleira aqui para mostrar que dá para criar mais de uma. A gente vamos colocar em português. Mas vamos lá. Escanear o código de barras. Eu vou ter que permitir porque eu não tinha nem. Então o primeiro livro que eu tenho aqui é O Canto Mais Escuro da Floresta, em inglês, da Holly Black. Vamos tentar escanear os livros em inglês. Ele escaneou, identificou. Então já apareceu aqui o nome do livro, a autora, a quantidade de páginas. E beleza, então você pode confirmar. Aí você pode começar a partir de que página você vai registrar a leitura, porque às vezes o livro não começa na página 1, ou você já começou a ler antes de colocar nesse aplicativo, então você pode escolher. Então, por exemplo, aqui o primeiro capítulo começa na página 1 mesmo. Mas às vezes em português você vê que o livro começa na página 10, 11, se você não quiser contar 10 páginas, que foram páginas que tecnicamente você não leu, a não ser que você leia todas as informações que vêm desde o início da capa, você pode colocar. Então aí você vai começar da página 1. E aqui em cima, nos 3 pontinhos, você pode adicionar ele à prateleira. Então a gente coloca a prateleira, a gente coloca a prateleira em inglês. E a gente adicionou ele, então a gente pode também separar os livros. Então você pode separar por autor, por categoria de gênero ou por desafio literário. Você decide. Então fica assim, vamos tentar, antes de mostrar como é que funciona cada livro, adicionar um livro em português. Então vou pegar aqui o livro que eu vou ler na MLV, que é o Corte de Neve e Fúria. Então vamos lá, tentar escanear ele. Ele identificou, bacana, porque às vezes que eu testei eu não estava conseguindo escanear nenhum livro em português. Aí você confirma os detalhes também. Você não precisa colocar isso de começar da página tal, mas é uma opção que a gente tem. Aí apareceu aqui como é adicionar a prateleira, vamos colocar português pra vocês verem como é que funciona. Mas então beleza, ele veio sem capa, às vezes dá uns bugs assim, os livros vão sem capa. Mas vamos tentar, então, dessa vez, pesquisar um livro pelo Google Books. Então, vamos pesquisar. A gente pesquisa. E ele apareceu, tá vendo? A versão que eu escaneei é a que veio sem capa. Mas tem uma versão logo abaixo com a capa. E Corte de Espinhos Rosas também tem a versão sem capa e com capa. E ele até mostra outros livros relacionados, né? Ou nem tão relacionados assim, sei lá. Então, vamos pegar a versão com a capa, se você quer bonitinho, assim, confirma detalhes. Então, escaneando, nem sempre ele vai vir perfeito, porque ele já vem tudo pronto, mas pesquisando às vezes você acha com a capa. E você também pode criar um livro, então às vezes é um livro independente que você não acha no catálogo do Google Books, você coloca o título, o autor, número de páginas, aí você pode colocar um link com a imagem da capa, e o código, você não precisa colocar o código, confirma, fechou. E eu esqueci de mencionar também que nas estatísticas você pode mudar lá em cima de mês para ano. E você consegue ver o ano inteiro também, né? A barrinha dos meses dos livros lidos. E você pode ir selecionando os outros anos. No caso aqui a gente não tem nada, porque colocamos o aplicativo agora. Na página inicial, se você quer ver os livros que estão, porque aparece só um, né? Você pode ir deslizando, que vai te mostrar os livros que tem, né? Até ou sem a capa. Se eu quiser deletar, eu clico no livro, lá em cima nos 3 pontinhos, deletar o livro, deleto. Então, se você colocou errado ou qualquer coisa, você pode tirar. Então, estamos na página inicial. Vamos fingir que a gente está lendo aqui Corte de Neve e Fúria. Clico nele, Update Progress, que é tipo atualizar o progresso. E aí eu vou colocar a data, eu posso colocar em data passada, inclusive, né, se eu tiver lido num dia e esqueci de atualizar no aplicativo, mas eu sei que eu li, eu quero colocar lá. Você pode voltar, eu acho isso muito bacana. Então você escolhe a data que você leu, então vamos fingir que eu comecei a ler 1º de janeiro e eu li 50 páginas. Né? Li até a página 50. Você pode colocar em porcentagem também, se estiver lendo o e-book, né? O que é muito legal. Mas no caso, vamos lá, de páginas mesmo. Vamos supor que a gente leu até a página 50, você confirma. Aí vamos
simular aqui um cenário. E aí eu fui colocando um monte de páginas e datas aleatórias para simular para vocês verem. E aí 658 terminei hoje, vamos supor. Então ele vai mostrar aqui, olha, no journal, todo o andamento das páginas que a gente teve nos dias que a gente leu. E você pode deletar e mudar algum, né, se você perceber que você colocou errado. E então fica registrado quanto você leu em cada dia. E aí, terminou o livro, beleza. Na página inicial você vê a atividade recente também do andamento. E aí vamos fingir que a parte mais escura, o canto mais escuro da floresta, ele tá em e-book, então a gente vai na porcentagem. Então a gente pode colocar que a gente leu 20%. Vamos colocar no passado? Dia 23 de dezembro. Aí a porcentagem a gente foi para 32%. E você pode, e ele mostra que a porcentagem corresponde a qual página e tal. Você pode colocar pensamentos, suas ideias enquanto você tá lendo. Então, tipo assim, tô amando. Mas você pode colocar comentários muito mais completos, dependendo da sua opinião. Você confirma. E ele vai mostrar no journal, quando você clica nessa data, ele vai mostrar os comentários que você colocou. Se você não colocar comentário nenhum, ele vai mostrar as páginas que você leu que não tem anotações. Mas se você clicar, você consegue ler todo o textinho que você escreveu. Ok? Concluí ele aqui. Então, dá pra ver também todo o andamento dele. Terminamos. Aí, na página inicial, não tem nenhum livro em progresso agora, porque a gente finalizou todos que tinha. Mas você consegue ver os dias de janeiro que foram lidos, todos em verdinho. E aí a gente olha lá naquela parte das bandeirinhas, que tem as prateleiras, né, em inglês e português. Eu esqueci de colocar a capa nova em português. Mas na parte dos livros ele mostra em progresso, não tem nenhum. Finalizados, os dois que a gente finalizou aqui e não começou se você tivesse colocado um livro e não tivesse começado a lê-lo. Então adicionei aqui um outro livro, Dumpling, e não comecei, eu não coloquei página nenhuma nele, nem nada. Então ele tá na guia do não iniciado, então achei bem bacana isso. E aí lá no gráfico a gente vê as estatísticas, né? Por exemplo, quantas páginas lidas nesse mês, então 649. Quantos livros iniciados, quantos livros finalizados. A semana foi inteira preenchida, porque eu li nela, nas outras eu não li. Se eu colocasse ano, você vê que só em janeiro teve leitura, só janeiro está verde. Mas é isso, ele vai mostrando tudo que você leu. E é isso que temos no tracker, como eu falei, ele é bem simples. O outro que eu vou mostrar pra vocês é um que eu disse que me surpreendeu muito, que é o My Reading Record. Ele tava no meu top 2. Ele meio que ainda tá, só que eu experimentei o Bookly e eu gostei de umas certas funções dele, mas o My Reading Record é legal. Então, começando o zero aqui, ele já mostrou tudo que ele tem de coisa nova. Então, olá e bem-vindo. Então, aqui em cima nós temos a tela inicial, que é para adicionar livros. Nós temos prateleira também, a prateleira de TBR, a prateleira dos livros terminados. Objetivos, a gente pode colocar um objetivo novo, que, por exemplo, ler, sei lá, 700 páginas em 7 dias, entendeu? E aí ele vai criar esse objetivo, ou ler 3 livros em 15 dias. Você pode colocar, nesse Custom Number of Days, você pode colocar um número que você escolhe, customizado de dias, adicionar. Então você vai criando os objetivos que você tem. Aqui vai mostrar as estatísticas, eu acho elas muito legais. Eu acho muito legal as estatísticas aqui, que em cima da barrinha, né? É o progresso diário. Então ele mostra minutos ouvidos, se você tiver no audiobook, ou páginas lidas. Aí progresso diário. Aí progresso semanal. Progresso mensal. E a soma do dia da semana. Essa soma do dia da semana, ela é muito legal, porque ele vai te mostrar, né, tipo, você consegue ver o dia da semana que você mais lê, que você é mais produtivo, não sei. E aí, ali embaixo tem livros finalizados, audiolivros finalizados, páginas lidas e longa streak. Streak é tipo aquela ofensiva, sei lá, acho que não é o melhor termo, mas quantidade de dias seguidos, em sequência, é a maior sequência de dias que você leu. Além disso, tem páginas por dia, minutos por dia, média de dias para terminar um livro e número máximo de páginas por dia. Então ele vai todo calculando isso de acordo com quando você colocou o livro, quando você terminou o livro, quantas páginas o livro tinha, muito massa.
Número máximo de minutos por dia, o livro ter finalizado mais longo, o livro finalizado mais curto, dias com progresso, então não precisa ser de ofensiva, dias totais com progresso, porcentagem, esse no caso não é quantos por cento você leu de um e-book, seria tipo, do total de livros lidos por você nesse aplicativo, quantos por cento eram e-books, quanto por cento eram livros físicos, quanto por cento eram audiobooks, e tem a média de nota que você dá pro livro, que também quando você finaliza você pode avaliar o livro. E então é isso. Então ele também não paga, não tem nada limitado para vocês. Então vamos na tela principal, adicionar um livro. A gente tem a opção de pesquisar pelo título, então você já digita aqui direto pesquisa, pesquisar por autor também, criar um livro ou escanear o código de barras. Então vamos tentar escanear um livro independente para ver como é que funciona? Que é O Lago Negro, da Juliana Taglio. Não sei se vai funcionar, mas eu tive essa vontade aqui agora, então... ó, tá vendo, não? De livro independente não tá dando. Então, Dumpling. No caso de Dumpling, apareceu aqui, você pode editar as informações do livro, o número de páginas, a categoria. Aí você pode, no play, né? Você pode colocar iniciar o livro. No Vzinho, você coloca se você já finalizou, então você pode colocar os que você já leu antes de ter progresso aqui. Nas duas setinhas pro lado, você coloca se você tá na sua TBR. Vamos supor, coloquei na minha TBR, confirmar, então ele vai aparecer na lista de livros para serem lidos. Corte de Neve e Fúria. Ele deu um trem muito esquisito. Então, assim, às vezes dá uns bugs no scanner. Mas vamos pesquisar ele. Corte de Neve e Fúria. Tem aqui. Tem o sem imagem, tem com a imagem de capa, porque é no Google Books, aparentemente tem no Google Books um sem capa, e aí vai aparecer assim nos aplicativos. Eu posso colocar começar, e aí que é legal. Quando eu clico em começar, ele vai me dar a opção de marcar que tipo de livro é. Se é livro físico, e-book ou audiobook. Então, vamos supor que fosse um e-book. Começar. E aí, ele estaria mostrando a porcentagem. E aí, pesquisei aqui corte de espinhos e rosas e vamos simular que esse vai ser um audiobook. Então, vamos começar audiobook. E eu marquei aqui audiobook e ele me dá o espaço para colocar a hora e os minutos. Então, dá para colocar a duração do audiobook, o que é bem legal. Então, vamos pôr, sei lá, 13 horas e 40 minutos. Provavelmente não é esse tempo, mas eu chutei aqui. Começar. Então tá, coloquei 2 livros. Vou só colocar mais um aqui pra gente mostrar um livro finalizado. Novamente, só na parte de criar um livro customizado, tá aqui. Título, autor, número de páginas e categoria. Eu nunca testei pra ver se dava pra colocar a capa. Então eu coloquei aqui a menina que roubava livros, vou marcar que é um livro que eu já li. Então eu já li no passado, vou colocar que eu li o livro. E a minha avaliação, então dá pra colocar meia estrela, tá vendo? É mó legal. Você só vai deslizando o dedo e ele já vai preenchendo. Se você marcar a opção aqui embaixo, nessa caixinha, ele vai adicionar as páginas desse livro como se você tivesse terminado ele hoje. Então, a não ser que você tenha lido o livro todo num dia só, não marque isso, deixa desmarcado que ele coloca só que foi um livro que você leu. E set, coloco e ok. Então, ele tá na lista de livros terminados, mas... e ele entrou na lista de livros finalizados aqui embaixo dos objetivos, mas nas estatísticas ele não entrou como páginas de hoje. Ele entrou para estatísticas gerais, né, de livros terminados, páginas lidas. Aí aqui, ó, a gente tem 33% de livros de e-book, 33% de físico e 33% de audiobook. Por quê? Porque eu coloquei um de cada aqui e a média de 5 estrelas porque eu só avaliei um livro. Então, só para vocês verem como é que a gente atualiza, então, na página inicial vai ficar todos os livros que estão em andamentos. Nas prateleiras a gente vê os que estão para serem lidos, então se eu clicar em Start eu posso começar a atualizar ele agora. E os finalizados. Então, voltando para a página inicial, eu posso colocar adicionar progresso. Então, no caso do audiobook, eu coloco quanto que eu li até o momento. Então,
Então vamos supor que eu ouvi 2 horas do audiolivro. Eu coloco 2 horas aqui, porque no meu progresso foram 2 horas, coloco. Aí eu posso adicionar o progresso aqui. Então, se eu li mais um pouco e ficou 2 horas e 15 minutos, eu não vou adicionar só 15, eu vou colocar onde estava. Então, 2 horas e 15. Então, eu vou estar sempre aumentando para ver. É como se fosse qual página que eu estou agora. A porcentagem atual, 3%. Depois eu posso colocar aqui do 3 eu fui para o 8%. E você vai crescendo assim. E se você, por um acaso, terminar o livro, você marca como terminado, coloca a nota, finaliza. E aí, nas estatísticas, vai mostrar quantos minutos foram ouvidos, quantas páginas foram lidas. No caso, como eu finalizei um e-book, foi minutos ouvidos lá em cima. Mas quando você usa o aplicativo para controlar suas leituras certinho, as estatísticas, os gráficos ficam mais organizadinhos e bonitinhos. Isso é só para dar uma noção para vocês, né, prática de visual, assim, de como é usar esse aplicativo. No caso, quando a gente vê, né, não tem como você acompanhar aquele progresso bonitinho, igual no outro, que você pode colocar notas e tudo. Ele só marca, né, o seu andamento. Mas eu gosto muito das estatísticas que ele mostra de você poder, de maneira gratuita, colocar e-book, audiobook e livro físico. Mas você pode aqui, ó, abrir notas e colocar anotações. Só que, infelizmente, são 500 caracteres no máximo. Então, é isso que a gente tem para o My Reading Record. E vamos agora para o meu segundo favorito, empatado mais ou menos com o My Reading Record, que é o Bookly. O Bookly, o lado ruim dele, eu já falei no outro vídeo, é que ele tem a versão Premium. Então, a versão paga permite que você coloque, no máximo, 10 livros. Mas você tem a alternativa de deletar esses livros, né? E utilizar as outras funções, que são funções que eu gosto também. Mas ainda assim, vamos mostrar aqui como ele é. E aí você decide se você prefere ficar com o My Reading Record, com o Bookly na versão gratuita. E o Bookly, a versão paga, já vou confessar pra vocês que eu assinei o Bookly. Mas eu assinei um ano dele. Porque tava na época de Natal e veio uma promoção na qual ele baixou muito valor pra mim. Ficou R$ 58 pro ano inteiro. Cobre de uma vez só, a gente fala assim, pagar R$ 58 no aplicativo pra usar um ano só. Mas eu queria experimentar a versão Pro e compartilhar com vocês no final desse ano de 2022. Porque eu fico procurando informações de como funciona pra saber se vale a pena pra mim, se vale a pena adquirir. E então eu resolvi gastar e compartilhar com vocês. Então, por favor, se gostaram desse vídeo, gostaram desse conteúdo, se inscrevam, compartilhem o vídeo, me ajuda porque, né? Meus vídeos ainda não são monetizados, mas se o canal for crescendo, for ganhando views, quem sabe um dia eu chego lá. Mas no momento, o link da Amazon aqui embaixo pode me ajudar, né? Se você quiser, e me ajudar a diluir esse valor que eu gastei com esses aplicativos, mas vamos lá. O Bookly, se não me engano, ele tem 3 tipos de pagamento, que é o anual, o mensal e o semestral, eu acho. Não sei. Isso mesmo. E aí, o que acontece? O mensal, a última vez que eu tinha olhado, estava R$17,99, semestral, R$72,99 e o anual, R$109,99. E aí eu consegui o anual na promoção R$57,99, então veio um desconto muito bom. E como é que acontece? Não é naquela lista onde fica os outros 3 tipos de pagamento, não. Do nada aparecia um pop-up, tipo, Natal, festas, holidays, e aí lá que tinha esse desconto. E de vez em quando aparece, quando eu abro o aplicativo, de vez em quando, não é sempre, de vez em quando aparece um pop-up com a opção de eu comprar por, eu acho que R$190, a versão para a vida inteira. Então, se você tiver usando a versão Pro e você gostar, e você faz a conta de quanto tempo você tem interesse em usar esse aplicativo, você vê se compensa pagar aqueles R$190 para a vida inteira, né? Seriam, tipo, 4 promoções de Natal. Na verdade, menos de 4 promoções de Natal. Então, fica a seu critério. Mas vamos lá. Eu anotei aqui, enquanto eu usava, o que tinha na versão gratuita. Então, o número de coleções que você pode criar nele são limitadas. Coleções são tipo aquelas prateleiras nos outros aplicativos. Então, você pode separar por gênero,
por autor, por língua, qualquer categoria que você quiser. Livros de capa azul, livros com menos de 300 páginas, livros de fantasia. Você pode separar nessas categorias, mas eles têm limitadas o limite de 10 livros por vez, não é livros ao mesmo tempo, livros por vez. Se você tiver 10 finalizados, você não vai conseguir colocar um livro novo para você começar a ler sem deletar um desses, o que é o que desanima muito. Mas se você não quiser deixar suas prateleiras cheias no aplicativo, é só deletando o livro e lendo. Tem gente que eu sei que usa a versão gratuita e vai fazendo isso, deletando e adicionando. Então, tecnicamente, dá pra ler até 10 ao mesmo Então, tecnicamente, dá pra ler até 10 ao mesmo tempo, mas ele tem uns anúncios que irritam. Então, tipo, toda hora que eu terminava de ler um livro, voltava pra página inicial, tinha um anúncio ali, e isso tá me enchendo o saco. Eu não me importo com anúncios, mas quando o anúncio, toda hora que você muda de coisa, dá um anúncio, me enche o saco. Então, o scanner, às vezes ele dá problema, mas a pesquisa funciona ok. Então, às vezes, parece que ele não vai conseguir escanear, você tenta de novo, ele escaneia, mas a gente viu que nos outros aplicativos isso também acontece, às vezes não vai com a capa. Uma coisa muito legal é que ele permite que você coloque livro físico, e-book e audiobook, né? No caso do livro físico, as páginas, o e-book é porcentagem. Só que no audiobook a parte triste é que ele não permite que você coloque o tempo total de livro igual é no caso que é o caso do My Reading Record, que você já cadastra o livro e coloca quantas horas ele tem no audiobook. Eu acho isso maravilhoso. O Bookly não permite isso. Então você, a cada sessão de leitura, você vai colocando quantos minutos você ouviu. E aí no final ele vai ver o tempo total, mas ele não calcula, então... você leu tanto por cento, porque ele não sabe qual que é o tempo total do livro. Mas então vamos lá, as outras anotações eu acho que dá pra eu ir falando enquanto eu mostro o aplicativo pra vocês. Então ele já começa todo fofinho, né, com esse bichinho aqui que é o assistente deles. Então tá, né, aqui tá escrito bem-vindo ao Bookly. Bookly te ajuda a tornar a leitura um hábito. Vamos começar definindo seus objetivos de leitura. Começar. Então ele pergunta, quantos livros você quer ler no ano? Ele já te sugere aqui 25, mas você pode mudar, então... Às vezes eu tenho a meta de 52, que é um por semana. Vamos colocar essa meta aqui. Ok? E aí, uma coisa legal também é o objetivo de tempo que você quer ler por dia. Então, às vezes, para manter o hábito, né, você fala, não, vou ler nem que seja meia hora por dia, mas vamos colocar até menos. 15 minutos. E aí, a rotina. Quando você quer ler? E aí, ele vai te dar esse alerta. Então, vamos colocar de segunda a sexta, porque às vezes, fim de semana, a gente não tem muito tempo, né? Então, vamos colocar de noite, 8 horas da noite, tá bom, né? Próximo. Então, ele tá aqui no ano, né? O que você tem pra alcançar, que são suas metas. Então, terminar. Aí que ele tava as promoções, tá vendo, ó? De 6 meses ou um ano. Mas vamos pular, porque a gente não vai pagar, porque eu já paguei no meu celular. Nossa, aí, aqui ele já tá pedindo uma avaliação, você nem começou a usar o aplicativo ainda. Então, às vezes, tá vendo? Essa mensagem de pegar o Pro que fica lá em cima num banner, fica irritando, às vezes tampa funções, então vou clicar no X pra sair, agora você consegue ver tudo. Por quê? Quando você não tem nenhum livro, pra você acrescentar o primeiro, tá, é esse maisinho que fica na tela, então a gente pode... Você pode criar já um livro aqui, tá vendo? Você pode colocar páginas, porcentagens, aí no audiobook só tem áudio, não tem como colocar o tempo, que é muito chato. Na hora de colocar a capa, você pode colocar da sua biblioteca ou da foto, mas páginas, aí você coloca o título do livro, autor, né, que é a versão do livro físico, número de páginas e coleções, se você tiver alguma coleção que você quer colocar. Na porcentagem, mesma coisa, você coloca número de páginas. Agora, no audiobook, ele não permite que você coloque nem número de páginas. Ele só fica escrito áudio. Isso eu não gostei muito. Você pode marcar lá embaixo, li no passado, e colocar a avaliação e a data que você terminou o livro, ou em progresso, se você estiver lendo esse livro. Aí aqui, ó, scan e ISBN é para escanear o livro, então vamos escanear de novo, Corte de Neve e Fúria. Você fica escaneando, ele fica mudando de cor. Aí parece que quando ele dá verde, você clica em cancelar, e ele já identificou o livro, entendeu? O que é muito louco, porque ele não sai da tela do scanner, mas ele escaneia, então é só você ficar atento, se ele ficar verdinho, parece que ele escaneou. Ou você pode pesquisar online, no caso, o Corte de Neve e Fúria ficou sem capa. Ainda assim, você poderia acrescentar uma capa depois, mas eu prefiro pesquisar online, que é mais rápido.
Aí, cliquei em salvar livro, o que que apareceu? As propagandas do Pro, toda hora. E aí, uma vez que você tá aí, lá em cima já aparecem as opções que a gente tem. De adicionar um outro livro. Vou escanear Dumpling. Propaganda de novo. Fechar. Propaganda do Pro de novo. Pode ser um pouco irritante, eu tô falando. Lá em cima fica as coleções. Eles já sugerem umas pra você aqui. Como você pode organizar a lista, né? Então, os mais antigos, os mais novos primeiro, por ordem alfabética do livro, do autor, esconder os livros finalizados, esconder os livros não começados, várias opções. Tem a barrinha de pesquisar para você pesquisar os livros. Ok. Então, quando a gente vai começar a ler, vamos começar a ler Dumpling, então. Tá. Ele tá explicando. E aí, ele já começa aqui, a contar o tempo, cronometrar o tempo de leitura. Então, você clica ali e já começa a ler e ele vai contar o tempo da sua sessão de leitura. Nessa sessão de leitura, ele te dá a opção de ouvir um som, né? Nesse caso, o som de chuva leve. É o único som disponível liberado para quem está na versão gratuita. Ele deixa você adicionar uma citação, então você clica em Add Quote e aí você pode colocar o número da página e a citação. E na hora de adicionar uma citação, tem duas coisas aqui em cima: Take Photo ou Image to Text, que é tirar foto ou imagem para texto, que são funções do Pro. Eu gosto muito da imagem para texto, porque você simplesmente tira foto do texto e seleciona a parte que você quer, e ele transforma aquela imagem no texto já digitado da citação, te poupa bastante tempo. Mas, no caso da versão gratuita, você teria que colocar em qual página e qual que foi a citação. E aí, você salva aquela citação. No Add Thought, você coloca uma opinião sua, um pensamento seu enquanto você está lendo. Então, você coloca o número da página e o que está passando pela sua cabeça enquanto você está lendo isso. No Add Word, você coloca uma palavra nova que você descobriu. Então, sei lá, a citação da Dolly Parton tem na primeira página fala purpose, então vamos lá, purpose. Aí você coloca definição, propósito. É bem legal pra quem tá lendo livro em outra língua, sabe? Porque pode funcionar até como um dicionário. Às vezes, tudo bem, tem um livro que tem uma palavra que você não conhece, mas eu acho que quando a gente tá lendo em outra língua, essa função é bem mais legal. Tem essa função aqui de countdown, que é contagem regressiva, que eu não sei como funciona. E a gente pode parar. Então, você terminou de ler, você clica no stop e já vai perguntar até que página você foi. E aí, vamos supor, página 4. Salvar. Propaganda de novo. E ele também tem uns objetivos, assim, que ele coloca. Então, esse aí, objetivo você cumpriu, blá blá blá, e você vai ganhando os badges, que é... os selinhos, né? Ele vai te mostrar os objetivos em progresso do mês ou do ano, né? Que no mês seria 7 horas, já que a gente tinha colocado 15 minutos por dia. E no ano 52 livros. Aqui no assistente, ele é só pra versão Pro. Qual que é o seu nome? Tá. Rina. Feito. Aí ele fica mostrando tudo que teria na versão do assistente que é Pro. E a barra de estatística. Depois a gente chega lá, vamos voltar pro meu livro. Vamos lá no Dumpling. Quando a gente clica no livro, a gente expande mais opções aqui. Então você pode colocar no continuar lendo, que ele vai abrir de novo a telinha com o reloginho para contar o tempo que você está lendo, ou você pode clicar no mais e só adicionar as páginas lidas. Então, se você não sabe quanto tempo que você leu, você só adiciona o número de páginas, ou você pode realmente, às vezes, cronometrar de outra maneira, tipo, eu tava fazendo um sprint, eu sei que o sprint foi de meia hora, não vou colocar o reloginho, mas eu sei que eu li tantos minutos em tantas páginas em meia hora, e você coloca a data também, então você pode colocar em datas passadas. E aí ele te mostra o número de páginas lidas, o tempo, e aí ele fala que nesse ritmo você vai terminar e ele te dá uma previsão. Eu acho muito legal isso. Aqui embaixo tem uma função legal que é End Date Goal, que é tipo o objetivo da data final. Então vamos fingir que a gente quer terminar esse livro amanhã. Então a gente coloca, não, vamos mudar, amanhã não, vamos colocar dia 9. Ok, salvar.
Então ele fala que por dia tem que ler 1 hora e 3 minutos. Só que essa estimativa vai mudando de acordo com o seu ritmo. Então toda vez que você colocar o tempo que você gastou para ler o número X de páginas, ele vai adaptando isso ao seu ritmo. E aí você clica nas sessões de leitura, ele vai expandir elas. E aí ele vai te mostrar que nessa sessão foram 4 páginas lidas nesse tempo. Então, o tempo médio de minutos por página e a média de páginas por hora. O que é muito legal também de você comparando, às vezes, se você é uma pessoa que liga muito para dados, ou você está querendo melhorar mesmo o seu ritmo de leitura, você pode saber em que momento você está lendo mais rápido, em que situação. Então você pode comparar essa sessão de leitura com a próxima que você teve, com a do dia anterior, e ver qual que estava mais rápido. E você analisa, tipo, que condição de ambiente você estava, em que horário, se você estava cansado ou não, para você entender como melhorar, né? Como atingir esse ritmo. E aí você pode ver até seu ritmo melhorando. Então, se você percebe que você lê melhor de noite, você passa a ler de noite. Sem música ambiente ou com música ambiente. Depois de tomar um chá, um café. E você começa a aplicar essas coisas que você percebeu que te ajudam a ter um ritmo bom. E você pode até ir notando essa diferença sendo feita. Não é bem assim que eu tô usando, mas é uma opção legal que tem. E aqui ele vai mostrar um gráficozinho também, que você pode colocar de páginas lidas ou de tempo lido, e ele vai mostrar em 30 dias ou em uma semana, você que escolhe o gráfico que você quer ver. E aqui embaixo ele também vai mostrar quantas citações você colocou, quantos pensamentos e palavras novas. Então, citações, você clica... Ficou André? Eu coloquei André? Foi sem querer essa citação, gente. Eu quis colocar A, B, C, D, E. Aí o corretor mudou para André. Ficou. E você não pode estar você não precisa estar numa sessão de leitura para adicionar uma citação. Na parte quotes você pode clicar no mais, adicionar uma nova citação, mesmo esquema. O mesmo funciona para pensar e para as ideias, que você pode estar adicionando depois, e palavras novas. E aqui embaixo tem as opções para marcar, no caso de você pegar livro emprestado ou emprestar para alguém. Opções do livro. Aí você pode até deletar ele se quiser, né? Porque o aplicativo só permite 10. E opções do livro você pode editar, abandonar ou terminar. Então, no caso de DNF, de Not Finished, se você não terminar um livro, você pode colocar o abandonar aqui. E vamos simular que a gente continua lendo e terminou esse livro hoje. Que faltam 380 páginas, então tem que colocar aquele 380 páginas. Eu não preciso colocar o tempo, eu posso colocar só a data, que às vezes a gente não cronometra o tempo. E aí, quando você coloca que você leu, e aí eles percebem que você completou o número total de páginas que o livro tem a opção Finish Reading, que é terminar a leitura, você clica nela, e é a hora que ele vai te dar para avaliar o livro. Então, você avalia, dá um ok, e aí ele vai te mostrar o infográfico, que é uma coisa que eu adorei. Então, depois de você terminar o livro aqui, ele vai passar um infográfico de cada livro, personalizado. Então, você pode colocar no formato normal, no formato quadrado. O quadrado é bom se você quiser compartilhar no Instagram, né? Aí, mais uma conquista desbloqueada. Mas tá aqui, o infográfico, ele tá colocando: eu li Dumpling, da Julie Murphy, dei 4 estrelas. Esse não dá pra dar meia estrela, então é só estrela inteira. Páginas lidas, o tempo total de leitura. Aí, no caso, se você não grava e você coloca só um pouquinho de tempo na sessão de leitura, que é o que eu fiz agora, que o final, as 380 páginas finais eu não coloquei em tempo, ele não vai colocar aqui pra você, ele não vai fazer uma estimativa, o que é uma pena. Mas ele fala, então, a velocidade e ritmo que ele coloca aqui no gráfico não funciona, porque, né, você não colocou o tempo total. Mas quando você coloca o tempo total, quando é audiolivro, que você já sabe o tempo total, e você vai colocar na data, ou quando você vai lendo em sessões de leitura, que eu experimentei isso, fica muito legal ter esse infográfico no final. E ele vai falar o número máximo de páginas lidas no dia, que também é bem bacana, mesmo se você não colocar o tempo, e a quantidade máxima de minutos lidos no dia. E aí você pode compartilhar isso e salvar. Então, essa parte de compartilhar, você decide se você compartilha quadradinho para Instagram ou normal, que é essa tirinha que fica assim. A página inicial mostra aqui em cima o último livro lido, mas lá embaixo você vê todos os livros que tem, aí você pode ir entrando na página de qualquer um. Objetivos, você vê o que você cumpriu deles, um de 52 já foi. Aí nas estatísticas,
Eles mostram quantas pessoas estão lendo agora, que eu acho que é o número de usuários do aplicativo. Os dias consecutivos de leitura também é legal. E a gente pode ver estatísticas de tempo e páginas lidas nos últimos 7 ou 30 dias também no gráfico, tipo aquele que tem do livro. Só que esse vale para todos que você leu no tempo. As outras estatísticas que existem são só para a versão Pro, mas lá embaixo ele também tem quantas citações no total, quantos pensamentos no total, quantas palavras novas no total. Então, é basicamente as mesmas estatísticas que tem para cada livro, só que nessa página ele pega combinado de todos os livros que você colocou. Então, as sessões de leitura, você pode clicar para ver cada uma e o ritmo. Então, você pode comparar as sessões de leitura entre livros diferentes nessa parte. Os objetivos, as conquistas, né, que você teve. Então, mostra as que você não teve também e as que você alcançou. E os infográficos de todos os livros, eles ficam juntos nessa partezinha. Então, às vezes você fica, meu Deus, eu perdi. Ele tá aqui, nessa partezinha de todos os livros juntos. E também no próprio livro lá embaixo você desce e consegue ver o infográfico lá no See Infographic. Então você não perde, né? Uma vez que você termina o livro, ele abre a parte do infográfico, você sai, você consegue voltar depois. Então é isso, para o Bookly. E vamos para o que estava sendo o meu favorito desde o início, e é o meu favorito no momento, que é o Read More. Ele é outro que eu adquiri, a versão Pro, porque teve um momento que eu fiquei muito dividida entre o Bookly e o Read More, de qual, se eu fosse pagar, de qual eu pagaria, que eu estava disposta a pagar por um esse ano. Só que eu não sabia as funções Pro de cada um, tava difícil achar na internet um lugar que mostrasse o que cada uma tem, porque eles falam, o Pro é assim. Só que você não tem certeza de como funciona as funções Pro. E eu queria ter certeza de que as funções Pro deles fossem funcionar pra mim. E como eu não tava achando, tipo, do Bookly eu até achei uma resenha bem bacana na internet, em inglês. Mas eu não achei uma do Read More. Então eu decidi pagar pelos dois. O Read More é uma licença vitalícia. Do Bookly, como eu já disse, eu paguei anual pra comparar o desempenho Pro dos dois e trazer pra vocês, porque assim como eu procurei pela diferença dos dois, talvez daqui a algum tempo, ou talvez nesse momento tenha outra pessoa querendo saber a diferença dos dois na versão Pro pra saber qual adquirir, porque ter dois aplicativos pra fazer a mesma coisa não é muito legal. No momento eu tenho, mas como eu disse, eu tô fazendo isso pra eu saber qual que é o melhor pra mim, mas também pra eu poder compartilhar pra vocês, porque eu poderia pegar só um, aceitar que ele é o melhor pra mim, eu pegar o Bookly no ano seguinte o Read More e aí ver. Mas decidi pegar os dois realmente pra trazer, então fiquem de olho. Se vocês quiserem, eu já posso trazer, talvez mês que vem, uma resenha comparativa entre os dois, mas eu pretendo no final do ano ou na metade do ano, depois de bons meses usando as versões Pro, fazer uma versão tipo de uso durante tanto tempo, pra ver quais funções realmente vale a pena pra mim a longo prazo. Então eu já vou fazer daqui a alguns meses o comparativo do Bookly versus Read More, mas se vocês quiserem eu posso adiantar já mostrando as versões Pro deles pra vocês em algumas semanas. Então, se você assistiu até aqui e tá curioso, comenta aqui embaixo. Se você quiser, que aí eu tento dar um jeito de fazer. E o Read More também teve uma promoção de Natal, na qual eu paguei mais barato pela versão vitalícia, que tava R$ 70,99. E aí ela tava 50 e poucos. Então não foi um desconto tão grande quanto o do Bookly, mas para uma versão vitalícia eu achei que o valor tava bacana. E aí eu adquiri. Mas não é o assunto desse vídeo que eu tô querendo falar a versão gratuita pra vocês. Porque às vezes vocês não querem pagar, vocês não podem pagar, mas às vezes a versão gratuita é o suficiente pro que vocês precisam. Então eu acho muito legal compartilhar isso, entendeu? Então tá, aqui no aplicativo ele já deixa de cara pra você logar, então você pode logar pelo Google, pelo Facebook ou com e-mail e senha. Então é legal porque você, né, tem sua conta que você pode usar em outros dispositivos, mas no caso, como eu tô no celular provisório num aplicativo que eu vou deletar daqui a pouco, eu vou continuar como convidado, né, que é a opção lá embaixo, Continue as Guest. Então tá lá, bem-vindo ao Read More. É um aplicativo de hábitos de leitura que te ajuda a desenvolver e continuar um hábito de leitura diário. Objetivo de leitura diário. Definir metas é o primeiro passo em tornar o invisível visível. Então vamos escolher
a meta de páginas por dia. Então, ele sugere 20 páginas e 30 minutos. A gente pode colocar esse objetivo. Não vou mudar muito não, mas vamos lá. Próximo. Como funciona? Pesquise o livro que você está lendo, coloque na lista. Então, enquanto você está lendo, atualize o progresso. É muito parecido com o Bookly na questão disso. Então, na tela inicial, tá vendo? A gente não tem nada no Logs, a gente não tem nada, porque a gente não usou nada do aplicativo. Então, vamos lá. Então, lá em cima, nas configurações, já tem a opção de adquirir o Pro, mas ele não fica igual ao Bookly, enchendo a gente de propagandas. Você pode mudar os seus objetivos, aí você pode colocar notificações aqui, tem modo noturno, blá blá blá, normal. Ele tem vários idiomas, português não é um deles ainda, mas quem sabe no futuro o desenvolvedor coloque. Então vamos lá, procurar livros. Mesmo esquema. Aqui já direto tem a barrinha do Google para você pesquisar no Google. No meio, né, o Scan Barcode é o escanear, o código de barras. E lá embaixo, mais roxinho, tem o Add Manually, que é adicionar manualmente o livro. Então, por exemplo, nele você pode colocar a imagem da capa, o título, autor e começar a ler, mas não vamos fazer isso assim. Eu gosto de... Quando você adicionar manualmente, você coloca do seu jeito, sabe? Eu sempre gosto de testar o scanner, porque é uma função para dar praticidade, às vezes ela não é tão prática. Então, vamos lá. Escanear, para vocês verem que funciona. Eu vou escanear o mesmo que eu tô escaneando o tempo todo. Rapidinho. E já apareceu aqui. E ele, em vez de automaticamente já colocar, preencher esse livro, que é o que eu quero, eu escaneio ele e aí ele me mostrou pesquisas relacionadas. Então, eu seleciono o que eu quero, ele tá com a capa. Então, eu posso escolher o formato. Que no caso, a versão gratuita só permite paperback e hardcover, que em português acaba não tendo muita diferença, né? Que a maioria dos livros que a gente lê é brochura. Mas se tiver uma edição do mesmo livro, né, com a edição capa dura e brochura ou edições especiais, você pode tentar clicar no hardcover para ver se é a quantidade de páginas da versão, porque em formatos diferentes, né, muda o número de páginas. Agora, audiobook, porcentagem e location, a posição, por exemplo, quando você está no Kindle, ele fala posição tal de tal, entendeu? É uma função que tá só no Pro. Então ele já tá com o número de páginas aqui. Você pode colocar TBR, o que eu acho muito legal também. Então você não vai ler ainda, mas você já sabe que você quer colocar na TBR de um mês, então você pode colocar. No caso, TBR de janeiro. Não comecei ainda, mas eu quero começar em janeiro. Então, o número total de páginas eu posso colocar numa coleção que eu quiser. Aquele mesmo esqueminha de coleções, você pode separar por gênero, por qualquer categorização que você inventar. Coleções você pode criar até 3, então também é limitado. A parte do gênero, você pode marcar que gênero que é, então cadê fantasia aqui? Fantasia. Mas no caso, gerenciar os gêneros é só uma função Pro, tipo, no caso de adicionar, modificar. Aqui embaixo tem 3 opções, que você pode colocar Start Reading, quer dizer que você já começa a ler agora, então ele vai contar que a partir de hoje você está lendo esse livro. O amarelinho é Read Later, que você quer ler depois, no caso de você estar montando uma TBR, já está querendo acrescentar os livros aqui. E o vermelhinho é Already Finished, que é já terminei. Então, se você novamente quer colocar, você já terminou um livro para entrar, às vezes você leu nesse ano, você quer colocar nos seus registros de leitura mesmo, você pode pôr. Mas eu vou colocar Read Later, porque está na TBR. Já mostro, já volto aqui. Vamos colocar, por exemplo, Corte de Espinhos e Rosas, que já está aqui. Vou colocar Corte de Espinhos e Rosas como terminado. Então, ele está aqui. E aí, o que é que é legal? Eu posso colocar a data que eu comecei e a data que eu terminei. Eu não lembro quando foi, mas vamos supor aquele mês passado. Comecei 1º de dezembro, terminei 13 de dezembro, porque eu sei que eu demorei para ler esse livro. E aí, se eu quiser reler, tem a opção aqui, ó, Reread. E aí eu coloco ele na lista de livros para ler. E, novamente, o que é muito massa. Quit reading, yes I am. Aqui também você pode colocar uma nota pessoal, uma observação pessoal, adicionar em coleção, gênero. Essas coisas eu vou mostrar no livro que estiver em andamento. Já volto. Aí, novamente, também tem conquistas, que ele fala aqui que você desbloqueou. Então, ele vai te mostrar todas as conquistas que tem. Na página geral do perfil, já que a gente tá aqui, vou mostrar. Ele mostra o total de livros que você tem aqui e ele vai mostrar as categorias do total de livros lidos, né? No caso, físicos, audiobooks e books.
as páginas, o total de páginas lidas, o tempo e o ritmo, que é usando aquele reloginho, igual tem no booklet. Aí os dias de ofensiva, no caso, né, os dias consecutivos. No caso, como eu só coloquei um livro lido no passado, ele não vai ter nada aqui. E ele também vai mostrar o máximo. Então, às vezes eu li por 100 dias, e aí falhei num dia e comecei de novo, e tem 5 dias que eu tô lendo. Então ele vai mostrar o máximo como 100 e o atual como 5, 6, né, que é que eu falei. E aqui em verdinho ele vai ficar mostrando pra gente o máximo de páginas lidas num dia e o máximo de tempo lido em um dia. Tá. Aí na página inicial aqui, então, não tem nenhum livro porque um tá na Tibiário e o outro já foi lido, mas tem o objetivo diário. Aí tem o Reading Plan, que é o plano de leitura, que a versão do assistente é paga. Aí você pode colocar o número de livros que você quer ler no mês aqui, que é a resolução mensal. Então vamos colocar, por exemplo, 4. E a anual, você coloca quantos livros você quer ler no ano. Descendo aqui, você vê a TBR, então ele fica mostrando a TBR do mês. Eu acredito que se você colocar um livro para ser lido no futuro, não vai aparecer. Vamos testar. Aqui, ó, Search Books, buscar livros. Então vamos buscar o outro, é Corte de... esqueci. Vamos colocar que a gente quer ler ele em fevereiro. Fevereiro de 2022. Ler depois. Então ele tá aqui embaixo mostrando na TBR só de janeiro mesmo, porque é o mês que a gente... Descendo aqui tem o calendário do objetivo. E aí ele vai mostrar a ofensiva diária também. E o máximo. Então ele vai marcando com uma bolotinha os dias que forem lendo. Eu já mostro pra vocês. É tipo o tracker, sabe? Então, em cima do calendário eu mostrei que era TBR do mês atual, mas aqui embaixo mostra todos que estão na lista do To Be Read, né? A TBR de todos que você colocou. O que você já terminou de ler tá aqui embaixo. E tem as coleções que eu disse que você pode ter até 3. Adicionar livros novos, não tem um maisinho pra você adicionar não. Sempre será aqui em cima no Search Books, que é buscar por livros, que eu já mostrei como é que funciona. Então vamos lá, começar a ler o livro. Vou pegar o da TBR, né, simular novamente. Então, Start Reading, começar a ler. Tem certeza? Sim, eu tenho. Então, ok, vamos analisar a página do livro aqui. Ele te mostra, né, a sinopse, eu nem mencionei, os outros também mostram. Vamos colocar a data que a gente quer terminar. Então, vamos supor que eu quero terminar no dia 13 de janeiro. Então, a gente vê aqui total de páginas, posição atual, 0, que não li nada. Tempo lido, 0, ritmo 0, velocidade de leitura 0, porque eu não li ainda. Mas aqui ele já criou uma meta de leitura pra mim, que são de 94 páginas por dia, pra eu terminar a tempo. E aí o plano de leitura, que é quando você marca os dias da semana que você quer, é uma versão Pro. E aí você pode organizar vários livros, então é uma função que eu achei interessante, por isso que eu quis experimentar esse Pro, mas você não tem como usar na versão gratuita. Atualizou a página inicial aqui, né? Tem esse reloginho com os livros aqui em cima. Agora ele mostra o livro que eu estou lendo, então eu posso já direto atualizar o progresso, que é colocando o tempo lido. Então vamos supor que eu tô na página 9 e eu li por 10 minutos. Então, salvar. E essa data você consegue mudar, né? Eu até coloquei no dia de hoje, mas eu poderia ter colocado no dia anterior, se eu souber quando que eu li. Então você pode atualizar assim como no booklet, né? Sem fazer a sessão de leitura, mas a sessão de leitura é esse tanto de livrinhos com o reloginho aqui em cima. E aí na hora que eu clico, ele não começa direto igual o booklet. Eu tenho que clicar pra começar. Então, se antes de começar eu já quiser colocar um highlight, que é tipo... O highlight pode ser tanto uma citação quanto uma opinião minha. Qualquer coisa, tipo... Sabe? Um comentário. Então, eu posso colocar, tipo, na página número 1... É tipo, blá, blá, blá. Corrigiu pra boa, blá, blá, mas tudo bem. E aqui em cima são as funções que são Pro, que novamente dava pra escanear o texto pra pegar a citação e tal. Adicionar imagem, tudo isso que a gente não consegue fazer na versão grátis, mas já dá pra você editar o que você quer. E aqui em cima tem seção e capítulo, que você pode adicionar sessões e capítulos pra organizar também mais tarde, mas eu prefiro colocar só por página, mas fica a seu critério de organização. Então salva e já fica embaixo todos os highlights do dia. Mas vamos lá, começar.
E aí tá lá o reloginho, você pode pausar, você pode inclusive sair do aplicativo com a sessão pausada, que ele não fecha ela. Resume é continuar, né, voltar para ela. E vamos supor que a gente tá lendo. Vou deixar passar um tempo aqui. Ó, então deu 49 segundos, vamos fingir que a gente leu uma página aqui, stop. Aí eu posso colocar a posição atual, ele sempre mostra qual foi a última que eu estive, então... Aí eu posso, se eu tivesse até terminado o livro, eu poderia marcar o finish reading aqui, que ele já ia finalizar o livro pra mim, contando quantas páginas faltavam. A posição que eu tô é 10, né? Porque eu tava na 9, então seria uma página, eu tô na 10. E o discard aqui embaixo do save, que é o salvar o discard, é tipo, jogar fora, sabe? Se você não quer isso. Mas vamos lá, salvar. Aí vamos clicar no livro de novo. Agora ele já tá mostrando pra mim uma data estimativa, que é a data final que eu coloquei. E o ritmo tá aqui embaixo, ó, tá vendo? E aqui embaixo a gente tem uma coisa legal também. Configurações equivalentes. Então ela pode autoconverter. Então eu posso colocar aqui, ó, que uma página é equivalente a 1 minuto. Eu posso fazer essa estimativa, fazer essa média e colocar aqui. E aí, fazendo isso, quando eu vou no lápis aqui para editar e atualizar o progresso, eu posso colocar, então, que eu tô na página agora 30. Então, ele vai fazer estimativa de que eu li 20 minutos. Porque, como eu coloquei que a equivalência de uma página é 1 minuto, e eu tava na página 10, agora estou na 30, quer dizer que eu li 20 páginas. Então, ele automaticamente preenche para mim 20 minutos. Então, se você já leu, sei lá, 100 páginas e você viu a média de tempo que você teve, em vez de você estar sempre tendo que usar o reloginho para poder marcar o tempo que você leu, você pode automaticamente já colocar essa equivalência. Essa equivalência não precisa ser redonda, pode ser em segundos também. 1,5 minutos, então 1 minuto e meio, não precisa ser, né, só em minutos fechados. Então essa equivalência você pode mudar mais pra frente, mas ele já vai e arredonda pra você quando você for colocar um novo andamento. Então achei muito legal isso, que às vezes você leu, você não contou o tempo, mas você sabe que a estimativa foi aquela, você prefere lidar com a estimativa do que com o tempo exato, porque você já tem uma noção. Você pode usar no início, como eu disse, né, pra criar a noção do que é e depois só usar pra fechar a estimativa. Então aqui embaixo disso a gente tem os logs de leitura, né? Os registros. Então ele vai te mostrar que no dia de hoje você leu 30 páginas em 30 minutos. Então você clica aqui e você pode modificar ou deletar. Então todos que você ler ele vai mostrar a data, quantas páginas e o tempo. No Highlights ele vai mostrar todas as anotações que você fez ao longo do livro, seja dentro do reloginho ou fora, porque quando você vai dentro do livro, igual eu tô agora, você pode clicar no Highlights, né? Você pode criar um novo, então eu posso colocar aqui na página 25, qualquer coisa, não quero digitar nada, pensar em nada pra digitar. Então, salvar. Então ele vai te mostrar aqui todas as anotações, o que eu acho muito legal, porque eu nem sempre estou anotando tudo no meu diário de leitura, na verdade. Eu anoto no meu celular enquanto eu estou lendo. Depois eu vejo quais anotações eu vou colocar no meu diário de leitura. Porque se eu fosse escrever tudo, ia dar páginas e mais páginas de anotações para cada livro. Então, enquanto eu estou lendo, eu vou anotando as citações que eu gosto aqui, eu vou anotando meus pensamentos, minhas ideias, minhas teorias. E ao finalizar o livro, eu tenho tudo num lugar só, já resumidinho, escrito, bonitinho, o que eu pensei enquanto eu estava lendo, que eu escolho o que vale a pena escrever no meu diário de leituras. Então, você pode exportar, você pode buscar por um termo específico, você pode organizar sessões e capítulos. É bem legal essa parte. Tem lembrete de leitura que você pode criar, então posso criar um lembrete para esse livro de ler todo dia, num certo horário, e pronto, você pode criar mais de um lembrete. Depois aqui embaixo você pode marcar se você já terminou o livro, se você desistiu de ler ele e deletá-lo. E aí aqui embaixo, no Logs, ele vai mostrar todos os registros de leitura de todos os livros, né? Na página individual do livro você só vê os registros de leitura dele, mas aqui você vê de todos que você leu nesse período. Então ele te mostra o número de livros finalizados, a quantidade de páginas lidas, quantos minutos lidos.
Clicando nos logs você consegue editá-los. Aí você pode separar por semana também para ver aqui. Na semana ele vai te mostrar páginas ou minutos no gráfico que você escolhe. Aqui embaixo vai mostrar também o objetivo atingido em quantos dias e o resumo. Então ele vai colocar cada livrinho que você leu e as páginas, minutos embaixo dele. No mês é o mesmo tipo de coisa que teve no semanal, só que com as configurações de meses. Então ele vai mostrando aqui qual dia do mês que o objetivo foi atingido, inclusive na página inicial. Vamos descer lá de novo, tá vendo? O dia 7 foi marcado com uma bolinha porque a gente leu no dia 7, atingiu o objetivo de leitura. Voltando para os logs, então, a gente estava no mensal. Quando você está lendo audiobook, e-book e tal, você consegue ver lá em cima as configurações, mas como são de livros que a gente não tem a opção de marcar gratuitamente, não vai aparecer aqui. Então, as mesmas coisas aqui é resolução do mês, ou seja, na versão mensal vai mostrar o total de páginas e minutos, quanto da meta mensal você atingiu, quantos dias você atingiu o objetivo de ler, aí vai mostrar o calendário e resumo. E no ano, ele não tem, porque só a versão Pro vai ter essas estatísticas do ano inteiro. Mas no vídeo que eu for falar sobre a versão Pro, eu vou mostrar pra vocês. Na aba Highlights, né, então você pode ver todos os livros que você já leu e todas as observações que você colocou. Você pode clicar lá em cima no mais, que você escolhe qual livro você quer e você pode adicionar nesse livro, nessa seção. Então você não precisa clicar no livro para ir no Highlights. Se você quiser adicionar um highlight, você pode ir direto na aba Highlight. Então tem várias maneiras de você atingir a mesma parte, né, mesma função por vários caminhos. Então você clica, você vê aquela parte que eu já mostrei. Quotes são citações. Aqui você pode separar suas citações favoritas, não é tipo uma parte da citação do livro. Citação do livro eu coloco mesmo no Highlights, mas aqui você pode colocar citações e é uma coisa legal. Por exemplo, eu vou colocar uma citação. Deixa eu pegar aqui o início de Dumpling, tem uma citação. Deixa eu pegar no início de Dumpling aqui, que tem uma citação da Dolly Parton, bem no início do livro. Só pra gente usar de exemplo. Digitei aqui a citação, eu posso colocar o autor ou o livro, então no caso, vamos colocar Dolly Parton, porque mesmo ela não sendo autora ou o nome do livro, é uma citação dela no início do livro, mas eu posso colocar, por exemplo, Dolly, um tracinho e o nome do livro, se eu quiser. Dumpling. Então você arruma a citação como você quiser, próximo. E aí, que eu achei bonitinho demais, você pode selecionar o fundinho que você quer para a citação. Então tem várias opções de imagenzinhas. Pior que eu gostei da primeira. Você pode pegar da galeria ou olhar mais opções. Deixa eu voltar aqui para a primeira. Você pode escolher também uma cor sólida. E aí, se você estiver satisfeito com o jeito que essa citação tá ficando, você pode clicar no Done, que é feito. Ou você pode salvar apenas como texto, que é Save as Text. Então, salvado apenas como texto, vai ficar o textinho de citação e quem teve nessa parte aqui. Mas eu gosto de colocar com a imagenzinha, eu posso colocar Done. Mas eu gosto de colocar com a imagenzinha assim, porque depois no Share você pode compartilhar. Então, se você tiver Instagram e quer compartilhar, sabe? Eu acho bonitinho. E aqui o Quotes é mais para colocar suas citações favoritas de todos os tempos, de todos os livros. Então, por isso que você coloca mais autor e livro só, e não a página específica. Então, se você quiser juntar todas as citações favoritas de um livro, recomendo que vá na parte do Highlights mesmo, porque lá você pode colocar a página exata. E se você for colocar uma citação, é só colocar as aspas, que você sabe diferenciar a citação dos seus pensamentos, das suas ideias. E no Profile aqui, né, ele vai colocar todas as coisas que eu já mostrei pra vocês. E eu acho que é isso tudo, gente. Mostrei. Eu sei que o vídeo ficou extremamente longo, mas eu queria mostrar com detalhes esses 4 aplicativos, com o que eu anotei no período que eu usei eles, para que vocês possam decidir se vocês querem usar eles sem ter que passar pelo período de experimentação. Tipo, eu testei para que vocês não tivessem que testar, sabe? E fiquem de olho que mais pra frente eu vou trazer a versão Pro dos 2 que eu paguei. E espero que tenha sido útil pra vocês. Se vocês usam, já usaram, querem usar algum deles, comenta aqui embaixo pra mim. Links úteis estão na descrição. Aqui do lado tem recomendações de outros vídeos pra vocês. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!